Olá, tudo bem? Gostaria de direcionar essa minha fala aos pais do primeiro ano do Colégio Exponencial, falar brevemente sobre como lidar com as emoções das crianças em plena pandemia, especialmente no que se refere às aulas online. Me arriscar a falar do assunto porque, na verdade, não temos especialistas ainda nesse assunto, porque todos nós estamos imersos nessa realidade e vivenciando isso tudo junto. Mas em função do nosso acompanhamento aí da escola e dos depoimentos que a gente tem de pais, crianças e profs, algumas coisas a gente se arrisca a dizer. E aí queria colocar para vocês que eu e a Maria Lúcia, a gente esteve em contato com as crianças, com as duas turmas, a turma 11 e a turma 12, na tarde do dia 8 de setembro. A gente conversou sobre as emoções, refletimos com eles, ouvimos, perguntamos sobre como eles estavam se sentindo. Eles relataram muitas saudades da escola, muita vontade que essa doença passe logo, saudade dos amigos, vontade de abraçar as profs. Então a gente deixou eles poderem se expressar um pouco e também fizemos algumas reflexões. A gente sabe que eles estão sentindo muita falta da escola, a gente sabe que não está fácil administrar crianças tão pequenas diante desse ensino online, essa rotina de aulas que está tendo para os pais, então também não é nada fácil, exige bastante, porque diferente dos maiores, eles têm bem menos autonomia, mas estão numa fase importante aí de aprendizagem, de alfabetização, que não pode ser passada em branco. E a gente tem certeza que está exigindo muito da mediação de vocês em casa também. Falar para vocês não se cobrarem tanto assim, não se cobrarem excessivamente para além das suas atribuições de pais e mães. A gente sabe que a mediação da família nessa série e ano escolar é imprescindível, né? Eles não têm como se virar totalmente sozinhos, mas não se exijam ser professoras especialistas, pedagogos, né? Alfabetizadores. A gente sabe que vocês não são e nem devem querer ser. E que todos estão fazendo o seu melhor e que dentro das condições que se tem, que é isso que a gente pode ter no momento. Acho que o primeiro passo para poder lidar com as emoções das crianças é cuidar das próprias emoções, né? Então, gerencie o seu próprio estresse. Acho que diante de tanta coisa que está acontecendo, todos os assuntos em pauta, né, que envolve toda essa pandemia, desde as questões de saúde mesmo, as questões sociais, as questões econômicas, então esse impacto assim direto nas nossas vidas, em maior ou menor grau, tem deixado assim muita coisa à flor da pele e a gente fica até com dificuldade de saber o que pegar primeiro, né? Essa mistura também de trabalho com casa, as crianças em casa, sem a rotina da escola, então uma série de exigências que até então não se tinha necessidade e foi tendo que, goela abaixo do dia para a noite, a gente teve que criar condições. Então, acho que assim, ó, é muito importante eleger, né, mesmo dentro das questões que nos preocupam, eu acho que é importante eleger quais problemas eu vou resolver, com o que eu vou me estressar, e algumas coisas deixar de fundo, porque se a gente for querer abraçar o mundo e lidar com tudo ao mesmo tempo, a gente não dá conta, mesmo como adultos. Somos falíveis, somos humanos, é importante que as crianças também vejam esse nosso lado, que pai e mãe não são super-heróis, super-heroínas, e realmente tem suas fragilidades e tem suas limitações. Isso é importante da criança enxergar, eles vão cada vez mais conseguindo olhar essa realidade do adulto menos idealizado e mais real, e isso vai também construindo a própria identidade, a própria personalidade, fazendo com que eles também sintam necessidades de amadurecer, porque afinal eles também precisam dar conta do que é deles aos poucos, né, na vida. Então lembrar vocês que é impossível lidar com tudo o tempo inteiro. A hora que vocês conseguem lidar melhor consigo mesmo também é a máxima, né, de que os filhos eles refletem muito como os pais estão se sentindo, como os pais estão vivenciando as situações. A dinâmica familiar interfere diretamente no humor e nos sentimentos e nas emoções e até nos comportamentos das crianças. Então, sim, né, essa necessidade da gente se autorregular para que as crianças também possam, direto ou indiretamente, absorver essa maior tranquilidade. A organização da rotina em casa, né, isso aí a Maria Lúcia vai falar melhor, mas a gente sabe que a criança organizada, ela também tende a ficar mais calma, então mesmo que diante de uma rotina que não é ideal, que tenha assim, uma rotina possível, o horário da aula já organiza para isso,
essa rotina ajuda, né? Ela colabora, ela não deve ser algo engessado, porque a gente está precisando ter mais flexibilidade, está precisando recriar os nossos espaços e até a nossa relação com o tempo, mas ainda assim ela é imprescindível que ela exista para que a criança possa ficar organizada, regular o tempo também deles de internet, né, de computador, de jogos. Então tudo isso que tem a ver com rotina colabora diretamente nas questões das emoções. Ser compreensivos, né? A gente não pode esquecer que eles têm agitações, descontroles, excessos, exageros, às vezes que são até comuns da idade. Eles estão numa idade que eles gostam muito de impressionar uns aos outros, né? E contar vantagem. Então, é uma série de coisas que está acontecendo nessa idade que às vezes faz a gente perder um pouco a paciência, mas é importante que a gente seja compreensivo com aquele universo das crianças, sempre levando em consideração a idade que eles estão e também as características individuais de cada um, porque eles são distintos uns dos outros, né? Não exigir nada muito além do que se pode esperar de uma criança de 6 a 7 anos também é importante, mas também não aquém. Então não adianta nós esperarmos uma maturidade, um grau de compreensão, de consciência para além do que eles conseguem nos oferecer, mas também não aquém, quer dizer, não podemos ter expectativas tão baixas como se eles fossem bebês ou como se eles fossem crianças muito, muito frágeis. Eles já entendem muita coisa e nesse momento, esse momento tá pedindo com que eles amadureçam, que eles tenham mais autonomia, né? Que eles tenham uma resiliência, uma capacidade de suportar, de aguentar, de lidar com certas frustrações que obviamente numa realidade dita normal eles não precisariam estar sendo tão exigidos. Então, eles precisam ir construindo essa autonomia sobre as próprias emoções e sentimentos, inclusive, aos poucos, e esse é um momento propício, exige isso. Mais do que quantidade do que eles fazem, eu digo em relação às produções da escola, o acompanhamento da aula, né, o quanto eles absorvem, o quanto eles conseguem interagir com as atividades da escola, valorizar pequenos esforços, principalmente para aquelas crianças que estão um pouco mais resistentes, estão um pouco mais cansados, estão um pouco mais irritados com a aula online, com esse formato. Valorizar, né, que, por exemplo, assim, pequenos esforços, é do tipo assim, teve um dia que ele ou ela foi menos queixoso, foi mais produtivo, então vamos valorizar, vamos tentar nos atentar para os aspectos mais positivos e menos para os reforços negativos. Eu acho que isso melhora assim a disposição, o entusiasmo. Eu acho que quando a gente consegue emprestar esse entusiasmo, essa motivação para eles, e a gente naturaliza certas coisas, eles também conseguem se acalmar um pouco mais. Deu até para perceber na conversa que a gente teve com eles isso hoje. O que mais? A gente às vezes está achando ruim esse formato de aula online, mas não dá para a gente deixar de pensar no óbvio, né? Que se não tivesse essas ferramentas e esse acesso à tecnologia, poderia ser bem pior, o que a gente sabe que é, infelizmente, a realidade de uma grande maioria das crianças brasileiras, né, que não tem esse acesso. Então, assim, a escola se mantém viva, o estímulo para o conhecimento, principalmente para a alfabetização, ele segue em fluxo. Dizer para vocês que a escola vai resgatá-los, né, pedagogicamente, emocionalmente, a gente também vai colaborar muito com isso à medida que eles forem voltando e que o sistema presencial for voltando, seja lá quando for, né, quando se der isso. E a gente vai partir com eles da onde a gente pegar eles, né? Como eles estiverem. Então, eventuais atrasos, né? Que às vezes a gente pode estar tendo uma sensação deles estarem regredindo em alguns aspectos, vão ter que ser recompensados na medida que a gente for retomando o nosso formato de escola presencial. Não tem como ser, então, padrões já construídos que, por exemplo, assim, o que a gente imagina que deveria estar uma criança, como a gente imagina que deveria estar uma criança no final de um primeiro ano, uma criança de 6, 7 anos no final de um primeiro ano, né? Em que pé que ela deveria estar? Talvez a gente tenha que reconstruir agora no momento, pensar assim, não é tanto esse foco do resultado do que eu esperava para essa etapa do desenvolvimento escolar, mas o fato dele se manter estimulado para a aula, dele conseguir participar, dele se manter minimamente treinando a escrita, principalmente treinando a leitura. Então, focar mais no processo em si do que no resultado, que agora realmente a gente não tem um parâmetro. E como eu disse para vocês, conforme eles forem chegando na escola, esse parâmetro ele vai ter que ser reconstruído. Então, como eles chegarem lá no início do segundo ano, né, a gente não tem muito como saber, mas as turmas vão ser encaradas a partir do estágio que elas estão. E lembrar que não é só com eles, não é só nessa escola, então vai ter
toda uma reformulação desses estágios de aprendizagem a partir de agora, né? Pelo menos até um tempo aí, até as coisas se alinharem novamente. Que mais? Isso não pode, né? Essa compreensão de que, né, tem todo esse processo, que a gente, né, não tem que focar num resultado padronizado para também não ficar sofrendo e não pressionar eles demais, não pode nos acomodar, né? E nem acomodar as crianças, muito pelo contrário, a gente não pode perder o contato, eles não podem perder o contato direto com a escola, a gente tem que manter eles como estudantes, né? Cientes que esse é o principal papel deles, de agora em diante, né? Por muitos e muitos anos ainda na escola, manter o treino da escrita, o treino da leitura é fundamental. Só precisamos talvez tirar realmente esse foco do resultado final, desse resultado esperado, tornar um pouco mais leve esse processo, tanto para a gente mesmo como pai e mãe, como para as próprias crianças. Isso interfere bastante assim, no emocional e na disposição que eles têm diante das aulas. Cada ser humano, cada criança, cada adulto, mas as crianças também, vivencia sua própria emoção e sentimentos. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente trabalhou com eles em aula, né? O pai e a mãe não tem como sentir por eles, não tem como ir lá e remediar qualquer tristeza que, porventura, eles venham a sentir. O pai e a mãe, claro, são solidários, são empáticos, acolhem, aconselham, dão colo, tentam acalmá-los, mas, efetivamente, quem sente são eles. Né? Como bater um dedo, que eu usei esse exemplo para eles, né? Você bater o dedo, é você que sente a dor, o outro não sente por você, as emoções da mesma forma. Então a gente estimulou muito que eles conversem, que eles nomeiem as emoções, que eles possam ter os momentos de pôr para fora, mas que eles também se autorregulem, que eles percebam assim que, ok, um momento eu estar mais irritado, eu estar mais cansado, mas isso não pode ser o tempo todo, isso não pode ser todos os dias, e eu não posso simplesmente jogar isso tudo diante do pai e a mãe, sendo que é uma realidade que o pai e a mãe não tem muito o que fazer, né? A gente mostrou para eles que tem coisas do mundo assim que a gente não controla. Eu acho que essa pandemia, do modo geral, imagino que vocês também estão conversando nesse sentido em casa, que tem coisas que são bem maior do que a nossa vontade ou que a vontade do pai e a mãe. E aí, diante disso, é preciso, né, que a gente se conscientize, que a gente tenha paciência e vai lidando diferente com o tempo, com a espera e também com as limitações que nos foram impostas para as crianças. Evitar ter dó, né? Às vezes a gente tem muito dó deles, a gente se toca muito facilmente, mas quando a gente transpõe isso como dó, às vezes a gente vitimiza demais a criança. E aí, claro, a gente tem que ser simpático às causas deles, tem que ser empáticos, né? Senão a gente também não consegue fazer um bom acolhimento, mas não ficar com dó excessiva, como se eles fossem coitadinhos, como se eles estivessem sendo excessivamente privados, porque a criança capta isso e ela tende a transformar isso numa vitimização constante, né? Ela fica mais vulnerável porque ela sabe que tem um adulto que vai acolher tudo que vem dela na medida que vier, né? Então, ajudar eles a enxergar mais as possibilidades, né? Do que necessariamente só as queixas e os problemas, né? Que mais? Deixar eles falarem, é muito importante que as crianças possam falar abertamente com vocês do que eles estão sentindo. É impressionante como você dá nome às coisas e aos sentimentos e às emoções, por si só já ajuda a organizar dentro de si essa emoção. Então, às vezes, eles são muito novos, eles nem sempre têm condições de perceber o que é que está afetando, o que eles estão sentindo. Mas à medida que eles põem para fora, a gente faz perguntas, a gente deixa eles falar, a gente acolhe, eles vão conseguindo dar nome, a gente vai emprestando também conceitos. Olha, meu filho, parece que o que tu tá me relatando é que você tá triste, né? Então, o que a gente pode fazer quando tá triste, né? Então aí cada um tem a sua forma de lidar, de conduzir, de ensinar, e eles também vão criando o próprio jeito assim de ir se acalmando. Não dá para só dizer que tá tudo bem. O adulto, principalmente pai e mãe, tem muito essa necessidade de acalmar a criança e de querer tirar tudo que é sentimento negativo, né? De pauta. Só que não é assim. A gente precisa ensinar a eles de que sentimentos disruptivos, emoções negativas, digamos assim, fazem parte da vida e constantemente, né? Elas nos afetam, não dá para só escolher ter sentimentos bons. A gente não vive de felicidade plena o tempo inteiro. Então, aprender a lidar com essas emoções é fundamental para esse desenvolvimento emocional da criança.
E a gente está vivendo uma época aí que tá sendo muito propícia para que a gente ensine eles a isso, desenvolva neles essa habilidade, né? Para isso não dá pra gente só dizer, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo, e a gente sabe encontrar subterfúgios e desculpas. Eu acho que mais importante do que dizer que sempre tá tudo bem é valorizar aquilo que a criança traz, é deixar com que ela se abra, é se mostrar empático e até assumir sentimentos diante da criança, do tipo assim, olha, pra mim também não tá fácil, a mamãe também sente isso, o papai também sente aquilo, a gente também tem os momentos de irritação, de cansaço, né? Mostrar para os filhos que a gente é humano, isso não nos enfraquece, não nos desempodera, muito pelo contrário, isso faz com que eles percebam que o pai e a mãe são humanos, né? E tem as suas limitações, assim como eles, e aí tudo isso vai se organizando dentro da criança. Acolher, né, dar carinho, incentivo, acho que isso tudo vocês fazem muito bem, né? Essa parte do amor que é meio até instintivo de pai e mãe, a gente não precisa nem orientar. E lembrar ele sempre, também vocês, que vai passar, né? Não é para sempre. A gente vai voltar a ser escola presencial, essa situação toda tende a ir melhorando, né? Não é uma realidade que vai durar para sempre, vai ficar como um tempo aí marcado nas nossas vidas, que vai deixar consequências, né? E repercussões, sim, mas que à medida que o tempo vai passando, a gente vai superando, as crianças também vão podendo dar conta melhor. E é isso, né? Lidar um dia após o outro, quando a gente não sabe o que vai ser do futuro, a gente precisa lidar com o presente, né? Nunca eu acho que a gente foi tão convidado a isso, a lidar com o presente, com o que se tem no aqui e agora. Essas crianças têm muita vida pela frente e a gente sabe que tudo isso vai ser superado com o tempo. Nós, como escola, também estamos aí para auxiliar vocês e todos nós dando as mãos, vamos com certeza superar esse momento difícil aí. Certo? Um abraço.